Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Mais um, que queijo é esse? Hoje Eu sou engenheiro de alimentos, eu saí da indústria que eu trabalhava e eu cheguei a trabalhar na minha vida profissional com queijos, mas eu nunca tinha feito nenhum queijo, né? E nesse tempo eu decidi testar e acabou saindo. Nossa primeira produção foi em janeiro, né? Nossa queijaria começou há pouco tempo. O Fernando veio aqui visitar a queijaria fica nos fundos, né, da minha casa. A gente está localizado em Sorocaba, né, a 100 quilômetros da capital paulista. A gente veio com uma proposta de valorizar um pouco mais a nossa história, né. Aqui a gente fala que nós somos uma fábrica de histórias fabricadas em forma de alimento, né. Cada queijo que a gente cria, a gente quer trazer um pouco de história por trás, porque história só é história boa quando está na boca do povo, né. Eu também costumo falar que aqui no Brasil a história está tudo nos museus e os museus aqui só servem para pegar fogo, né? A gente não dá total valorização e a queijaria veio como uma forma de você trazer essa história para fora, né? Das paredes dos museus. Nada mais justo do que um queijo vivo, né? Que tem tanta história que se muda conforme o tempo, né? O nome Manchester, né? Para quem é de Sorocaba já deve ter ouvido falar a Manchester Paulista, né? Manchester Paulista porque foi o grande polo de desenvolvimento, principalmente industrial aqui da região, né? E Manchester foi o berço da Revolução Industrial, né? Por isso que aqui no Brasil virou apelido, né? Todos os lugares que eram centro de desenvolvimento, ciência, tecnologia, que a gente valoriza tanto, Sorocaba se tornou uma delas. Então Manchester vem justamente por esse nome, né? Porque nós ainda somos muito jovens, mas nós temos uma visão muito pioneira, vamos dizer assim. A gente quer ser referência, a gente quer ter o melhor trato com o nosso produtor. Hoje a gente pega o leite só de um produtor, tá? Eu não tenho vaca nenhuma, não sei mexer com vaca. E nosso produtor, a gente busca em Salto de Pirapora, né? E justamente para a gente querer ser referência, ter todo esse background, hoje a gente quer remunerar ele melhor. A gente conseguiu tirar ele do grande laticínio, né? Que era aquele negócio, você tinha leite uma semana, numa semana seguinte ele ligava e falava, essa semana eu não vou pegar leite, eles tinham que desovar todo esse leite. Hoje a gente tem uma parceria muito mais humana, né? Isso faz parte do propósito também da queijaria, nesse quesito de ser referência, tanto em qualidade dos queijos, quanto o trato humano, né? E a parte de sustentabilidade a gente leva muito a sério também. Aqui, a gente, justamente por estar nos fundos da minha casa, eu sei muito bem os impactos de você processar o leite perto de residências, né? Apesar de ser nos fundos da minha casa, tem os vizinhos, e quando você processa essa quantidade de leite, você tem o soro, que quando você está numa propriedade rural, você já é mais fácil, porque você já foi adaptado, né? Você já tem essa experiência de reaproveitar esse soro, seja fazendo uma ricota, seja entregando para alimentação animal. Hoje a gente tem uma ajuda do nosso produtor também, que a gente volta esse soro para ele, né? Então a gente, de segunda, quarta e sexta eu passo a buscar o leite, e de quinta-feira eu levo só o soro da semana, né? Então toda quinta-feira eu levo o soro que ele alimenta os porcos. Então essa é um pouco da questão de sustentabilidade, que mais para frente a gente quer cada vez ser mais referência. Nós temos planos de trabalhar com energia limpa, energia solar principalmente. Nós queremos ter energia solar no nosso produtor, porque o produtor também consome essa energia com um tanque de expansão para poder resfriar o leite. E nós também, hoje, todas as entregas aqui em Sorocaba, a gente faz com uma moto elétrica, que a gente fez esse investimento e a ideia é, até 2025, conseguir utilizar todos os recursos renováveis, energia a partir de recursos renováveis, né? Essa é a ideia. Então, todo o contexto da queijaria vai nessas três, vamos dizer assim, tópicos, né? Seria tanto a valorização da história, valorização do ser humano e valorização do meio ambiente. queria que você falasse um pouco mais sobre a sua relação com o produtor, um negócio. Bem, hoje o nosso produtor ele já está bem amparado na questão técnica
na parte veterinária, né? Justamente porque eu não tenho esse know-how. A gente começou, foi bem engraçado. Eu comecei a fazer queijo com leite do vizinho do meu avô. E ele tirava muito pouquinho leite, tá? E com o tempo a gente queria pegar mais leite, mas ele era mais longe de buscar, o frete ficava muito caro, a gente ainda não conseguia desenvolver. Aí eu falei, Paulo, dá uma ajuda para mim, você conhece algum outro produtor mais perto, que já está acostumado a trabalhar, porque ele vende só localmente, né? Ele só fazia a rota dele de moto e vendia todo litro de leite para a pessoa física, né? E ele chegou e falou, vou mostrar você lá pro Nenê. Aí a gente foi lá na casa do Nenê. Na verdade, a gente foi na casa do filho do Nenê, que é o Ed Carlos, né? O Ed Carlos é filho do produtor, só que a família inteira trabalha com leite, né? É o Nenê, os 2 filhos, e tem os netos dele também, que todo dia quando eu vou buscar leite, eles estão lá brincando. E o Ed Carlos, a gente começou a conversar, a gente falou, poxa, ó, a gente não consegue comprar muito. Eu tenho cara de velho e tal, meio acabado, mas eu só tenho 26 anos. Então, para alguém que já está trabalhando nisso há muito tempo, tem uma segurança de estar vendendo para o laticínio, ele foi super gentil conosco, aceitou a ideia, topou a ideia de começar a fornecer. A gente pegava o excedente desse leite, porque ele tirava a quantidade dele da semana, quase total ia para o laticínio e a gente pegava o resto. Com o tempo a gente foi pegando mais, mas no momento que a gente sentou para ter essa conversa, ele falou, não, vamos conversar lá dentro. Tinha curau, tinha café passado na hora, então a gente sentou, proseou, conhecemos a esposa dele, que é a Aline, que é a médica veterinária que auxilia eles lá, né? Tem um outro médico também que faz toda a consulta, mas ela, pelo menos o rebanho do Ed, né? Porque são duas chácaras separadas, né? Aí no Nenê, a gente foi lá, começou a conversar, o Nenê e o Thiago, eles até eles têm um galpão parado do lado da onde a gente tira o leite, justamente porque eles começaram a investir, porque o laticínio pedia, só que no meio do caminho o laticínio começou a pagar mais barato o leite, começou a não pegar sempre, então ele decidiu parar de investir, né, em aumentar, mas ele ficou ali com o curral dele, bonitinho, com um tanque de expansão, onde a gente chega lá de segunda, quarta e sexta para retirar esse leite, né? Hoje é engraçado assim o Thiago falar que eles já chegaram a tirar 700 litros de leite por dia, né? E hoje eles tiram 200, 250 por dia e é bem mais, eles estão trabalhando menos, ganhando mais e está sendo mais feliz com o leite que eles acreditam mais. Porque eles falavam assim, eles tinham uma visão muito para maior quantidade de leite e não leite de melhor qualidade. Então, eles tratavam muito a questão de alimentação animal, utilizar ureia, e isso acabava acabando com a garganta da vaca, por ser ruminante, ela vomita e volta, isso faz mal para o animal, né? Mas é uma prática comum quando a gente fala de um produtor de leite para o grande laticínio. Então, ele já estava fazendo essa migração, eles já conheciam um pouco de queijo artesanal, mas nunca tinham trabalhado com algo assim, né? E a gente foi os primeiros que chegou lá para eles e eles toparam a ideia. Hoje a gente processa deles 1.000 litros por semana, né? Passo buscar de segunda, quarta e sexta e deixo o soro na quinta, que é para eles alimentarem os porcos, né? É muito legal porque quando a gente fechou de comprar toda a produção deles, depois de 1-2 semanas a gente começou a ver a diferença até na questão da vestimenta do pessoal. O Thiago, ele atendia a gente, tinha um tênis sujo, velho, uma calça toda caindo, agora ele tá com uma calça melhor, ele tá com uma bota, o filho dele tá com uma bota, o filho dele passa a brincar de cavalinho de pau. Eles têm um casal de cabra e um hermafrodite, né? Na verdade, não tem sexo definido, um bode. E toda vez que eu paro lá, eles vêm tirar o carro. Hoje quando eu fui buscar leite, quase que eu tomei uma cabeçada delas, mas faz parte.
Bem, vou contar um pouquinho da história do Estrada, né? Hoje a gente veio falar um pouco mais dele. A gente trabalha com tem alguns produtos, né, que a gente faz contando essas histórias. O Estrada é um deles, né? O Estrada seria essa sensação de pertencimento. Para quem é de Sorocaba, e quando a gente fala de Estrada de Ferro, você já recebe essa sensação de pertencimento. Porque qualquer lugar que você vai em Sorocaba, você vai ter que passar pela Estrada de Ferro, né? Até o interior paulista, assim, qualquer lugar que você for, dependendo, você esbarra nela. E ela é um grande marco para a gente, principalmente questão política, toda a questão da época, com o Matheus Weinlas, que foi um grande expoente aqui da região. E a Estrada de Ferro, por ela estar sempre no nosso cotidiano, né? Você tem essa relação, porque do nada você lembrar, talvez meu avô ou o avô da minha esposa, qualquer pessoa de uma história com a Estrada, seja porque trabalhou, porque alguém da família já trabalhou lá, e foi muito comum, era um símbolo de status, né? Aqui em Sorocaba, o funcionário da Estrada de Ferro, né? Eventualmente ela virou FEPASA, e aí você consegue, tem gente viva até hoje, né, que trabalhou lá e tem memórias muito saudosistas, assim, de como era bom naquele tempo. Todo o suporte que a Estrada dava para os seus funcionários, né? Eles foram pioneiros na questão de educar o seu proletariado. Eles tinham suas oficinas onde eles estudavam. Se você colocar no YouTube Estrada de Ferro Sorocabana, tem um documentário muito bom, que vocês conseguem, qualquer pessoa consegue ver, né? Hoje é justamente isso, a gente quer trazer essas histórias, né? O Estrada, ele veio justamente nessa ideia, né? O Estrada é esse queijo aqui, ó, tá caindo, né? Ele tem 30 dias de maturação, tá? Todos os fungos da casca são naturais da nossa câmara fria. Ele é um queijo que a gente não adiciona mofo na composição, tá? Ele já tem um sabor mais picante, mais marcante, tá? O tipo de bactéria que nós utilizamos, ele também acontece uma proteólise. A textura dele, você pode ver aqui, não sei se a câmera pega, mas ele é bem macio, sabe? Agora eu vou deixar vocês com inveja um pouquinho, porque eu também tenho que abrir ele para vocês verem. Fica. Não sei se está dando para ver bem. E a gente tem 30 dias de maturação, nós trabalhamos só com leite de vaca, por enquanto, né? E ele é uma dessas histórias que a gente conta. A gente vende ele embalado, essa embalagem dele, que nós fizemos. E, por exemplo, tem outros queijos, que depois a gente pode marcar para contar a história, por exemplo, do Ipanema, que também é um queijo que conta a história de um local aqui da região, né? A gente tem, vou mostrar o Ipanema desembalado para vocês darem uma olhada. Ele sim já tem mofo branco na casca, né? Também 30 dias de maturação. E até voltando do que você tinha falado do produtor, a gente também tem o queijo do Campo Largo, que é justamente uma homenagem a esse produtor, porque ele é do bairro de Campo Largo, de Salto de Pirapora, né? Que é esse queijo aqui, ó. Esse é o queijo de leite cru. Hoje a gente começou trabalhando com ele com uma maturação mais jovem. Hoje ele já está com 60 dias, a gente está padronizando isso agora, 60 dias de maturação. Ele é um queijo que a gente não adiciona nada. Isso aqui é tudo do trato, do gado, da região. Não é nada privilegiado, não está a 200 metros de altitude, no meio das montanhas, muito bucólico. É um produtor de leite brasileiro, como qualquer outro, do lado de uma cidade, né? É uma cidade pequena também, Salto de Pirapora. Então, aqui, o Brasil, é tudo miscigenado, né? A gente fala tanto do Sorocaba, mas, poxa, eu vivi parte da minha vida em Salto de Pirapora, então também faz parte, né? Essa é a ideia. Tá? E tem o 1858, para mostrar que esse daqui é 6 meses de maturação, e depois a gente conta a história dele, deixar só o pessoal curioso. A gente tem mais queijo e mais história para contar. Combinado. Tchau, tchau.